assim acontece. No centro deste reino, cujo destino está em questão, essas mesmas forças duelam em um campo, presas em um eterno impasse. Sim, eles têm duelado desta maneira desde sempre, isso é, até você aparecer. Eu? Eu? Sim, você, John. Antes de você derrubar as minhas cinzas, talvez você lembre da antiga encarnação do Sprite, que resultou na eclosão do seu núcleo. Veja bem, essa eclosão ocorre automaticamente em resposta à sua chegada. O resultado é um par de núcleos, um da escuridão, outro da luz. Cada um deles foram carregados a informação que foram prototipicados antes da eclosão. Um irá para baixo, para o reino coberto pela escuridão, o outro para cima, para um reino tomado pela luz. E cada um deles descansará em um orbe, no topo de um pináculo, cujos outros 3 do tipo. Os 4 outros pináculos estão situados acima do trono. E esses 2 tronos presidem sobre os 2 respectivos poderes soberanos. Uma busca fútil, então! Uou, sério? Então qual é o objetivo? Isso resta a você descobrir, querido. Saiba, a jornada que você está prestes a ter é o enigma supremo. Uou. Por enquanto, seu objetivo é prosseguir em direção à Skaya e passar pelo primeiro portão situado diretamente em cima da sua casa, nem mesmo terrivelmente longe. Os portões vão se tornar progressivamente mais difíceis de serem alcançados. Então é melhor que você tenha afiado as suas habilidades de aventureiro. Como eu devo subir até lá? Ora, construindo! Ok, acho que entendi agora. Bem, eu não sei. Isso tudo soa meio estranho, mas em todo caso, nós construímos a casa para chegar até esses portões, e aí eu vou poder salvar o meu pai. Sim, John. E depois disso, a gente vai resolver essa coisa de Enigma Supremo e salvar a Terra da Destruição. Ah, não, eu temo que não. Seu planeta está condenado, querido. Não há nada que você possa fazer. Ou, Seu propósito é muito mais importante do que salvar aquele planeta velho e bobo. que seria? Sim, eu terei que concordar com a velha flutuante sobre isso. John, você é um garoto de ouro. Eu sei que você irá conseguir. Obrigado, Nana. Você é um bom garoto. Bons garotos merecem prêmios. Aê! Vou fazer alguns biscoitos pra você. A velha mencionou biscoitos. Vá atrás dela. Ah, ótimo. Isso era exatamente o que você precisava. Mais doces. John, você não diz não a biscoitos. Eu comando você a pegá-los. Você abjura totalmente essa ideia. Você está tão ocupado abjurando que nem nota que a Rose estava tentando importunar você esse tempo todo. Rose, acerte o John na cabeça com a caixa para chamar sua atenção. Você dá uma pancada rápida na cabeça de John, mas ele ignora. Ele está dando trabalho. Talvez você deveria pegar este tempo livre para contemplar a estranha história de Nana Sprite. Também pode ser importante para você registrar os seus pensamentos sobre esses desenvolvimentos no seu walkthrough/diário do GameFAQs. É difícil achar tempo para atualizá-lo. Na verdade, você nem sabe como achou tempo para escrever o que já está lá. Oh, é isso, Jaspers! E para quem você acha que está olhando com esse sorriso presunçoso? A última coisa de que você precisa é a insolência de um gato morto. Primeiramente, a culpa de você estar nessa confusão é quase toda dele. Então ele pode apenas se calar. John, biscoitos, agora! Você recusa totalmente. Essa imprudência é insuportável. Vá pegar os biscoitos. Bem, quando você pede tão educadamente, como pode John recusar? John, você é estúpido. Você precisa mesmo trabalhar nos seus bons modos, viu? Estúpido, idiota. Isso não é uma ordem, é nada, é estúpido. Você é estúpido. Pela última vez, eu te ordeno pegar os biscoitos, garoto. Isso jamais vai acontecer, amigo. Anos no futuro, mas não o suficientes para escrever alguma coisa. Um dedo agitado desliza sobre meados de teclas.
o longo e curto, o médio também. Eu posso ter sido apressado em te aconselhar a não se preocupar com o processo de prototificação. Se eu deixei qualquer detalhe passar, foi apenas para otimizar as suas chances de sobreviver. E se você se encontra irritado pela ausência de certas instruções, que se seguidas resultariam em sua morte, então acho que isso faz 2 de nós. Em outro caso, de nada. Mas, o fato parece ser que prototipicar o Núcleo Sprite antes de fazer a sua fuga talvez ofereça a única oportunidade de exercer controle sobre o seu novo ambiente, um lugar chamado de O Médio. E, se for prototificado com 1 ou 2, suficientemente, embora livremente, um humanoide e ou elementos sensíveis, vivo ou não, irá te oferecer a chance de ter tudo explicado por um guia espiritual através de uma fala ambígua, esboçada e enigmática de acordo com a sua escolha de elemento ou elementos engrenado na prototificação. Ao contrário disso, você pode ser forçado a se contentar com as minhas explicações claras e completas e dissecção assídua de dados brutos. Novamente, note que se você alcançou um médio com o sprite intocado, bem, eu já avisei sobre a oportunidade perdida. E eu entrarei em mais detalhes em breve. Embora até onde isso é uma má notícia, eu não estou certa. Eu apenas sei o resultado da situação atual do meu co-jogador. Quando o sprite dele foi prototificado, antes e depois da fuga. O que nos traz as boas notícias, que você pode prototificá-lo após a fuga, e poder presenciar a experiência recompensadora de falar com um guia fantasmagórico, com objetos inertes, como uma maçaneta e a coleção pornográfica do seu pai. Na verdade, isso seria interessante. Se você tiver um espírito de tanta experimentação, por favor, não evite em entrar em contato comigo e me contar sobre. Então, sim, você pode aprimorar o seu sprite desta maneira. Mas, fazendo isso, após a sua partida, não irá induzir a esse efeito no médium que eu te aludi. Isso só pode ser alcançado com uma ou mais prototificações, pré-fuga. Aliás, nós podemos extrapolar na quantidade de maneiras de prototificar um sprite. Camadas de prototificação em relação à fuga. Ambas antes, uma depois. Ambas depois, apenas uma. Tanto antes quanto depois, nenhuma. Essa ocorrência antes irá afetar o médio através de processos de eclosão do núcleo, e o seu guia, aí o sprite. Os efeitos que esse processo tem no médio, ou mais globalmente, a insisfera, continuam vagas para mim. Elas modificam as forças que você irá lutar contra, e geralmente, todas as forças estranhas entre si nesse reino. Isso me deu conhecimento sobre a natureza do jogo, que novamente eu deixo de exagero. Parece que nós estaremos enfrentando um exemplo de dimensão com uma definição de parâmetros muito flexível e uma série de objetos cercando uma estrutura mitológica igualmente flexível. Essa estrutura parece começar como o modelo vazio e evoluir com as ações do jogador, e igualmente evoluirá rapidamente com a adição de mais conexões de clientes, hosts, e desse modo mais núcleos prototificados. Eu sinto muito em dizer que não posso ser mais específica do que isso, sem exagerar muito. Há várias perguntas que me ocorrem, contudo. Perguntas envolvendo o núcleo sprite que são implícitas, como quais são os efeitos de um núcleo não prototificado no médio, ou um núcleo duplamente prototificado, nesse caso. E ainda são mais salientes as perguntas sobre essa dimensão em si. Qualquer jogador pelo mundo vem para essa dimensão se eles completarem a sua fuga com sucesso? Ou seria criado um novo exemplo vazio de dimensão criado para cada jogador? Eu não tenho evidências, mas meus instintos dizem que a última situação devia ser a mais provável. Não há nenhuma indicação de outros jogadores neste reino. Alterações no reino parecem ser singularmente centradas nas ações do meu co-jogador, e em mim. Se eu tivesse que adivinhar, eu chutaria que cada par separado de jogador-servidor ativa sua própria versão novinha em folha de sua insisfera, ou uma seção única se preferir. Mas a quantidade de jogadores é uma complicação maior que traz mais perguntas. Parece que o jogo foi feito para suportar 2 jogadores naturalmente, o servidor e o jogador.
Mas, através de um acidente, o meu co-jogador e eu entramos em uma enrascada. E a única maneira de continuar jogando é juntar 2 sessões em uma só, até a cadeia estar completa. Teoricamente, nós poderíamos completar essa cadeia com apenas mais um jogador, funcionando como servidor para mim e para meu co-jogador atual, suponhando que ele pode recuperar. A coisa estranha é que, na nossa sessão, há 4 recipientes para núcleos divididos, não 3. Isso significa que nós estamos destinados a ter uma cadeia de 4 jogadores? Como o jogo poderia saber disso? Bem, ele sabe. E se isso se provar ser o caso, eu confio que irei ser suficientemente entorpecida para a realização. Eu não posso considerar nada nesse jogo como surpresa a esse ponto. Na verdade, nos primeiros momentos de jogatina, ele conseguiu fugir tanto das minhas expectativas que eu completamente esqueci qual era o meu verdadeiro propósito com ele. Eu tive chance de testar algumas informações que obtive como uma boa fonte de informações durante as fases de prototipicação, mas eu esqueci completamente. Em vez, as catacumbas do jogo segurando os caminhos obscuros para a necromancia eram destruídos por acidente. Mas talvez você não precise saber nada disso. Repensar sua organização. O chumbo pode ser o lodo profundo da cintura. Tire-o, Blé. Ela ainda não terminou. Meu Deus, dê ela uma folga. Talvez você poderia perturbar outra pessoa em outro lugar por um tempo? Ou pelo menos em uma época diferente? Meses no passado, mas não muitos. Olá! Feliz aniversário, Rose! Olá, e obrigada. O presente do John chegou? Eu acabei de abri-lo. Mas que deslumbrante coincidência você perguntar sobre. Estou deslumbrada. Sim, eu sei. E o que você vai fazer com ele? E quem disse que era algo com capacidade de gerar outra coisa? Bem, o John me contou o que era. Duh. Acho que irei tentar aprender o ofício. É o mínimo que eu posso fazer em resposta ao sutil carinho escondido em seu gesto. Ele geralmente me diz que eu preciso de um novo hobby, quando faço observações analíticas razoavelmente perfeitas. Ah, Rose, eu não acho que ele quis dizer algo assim com isso, sabe? Nem todo mundo está querendo dizer o oposto do que eles estão dizendo da forma que você e o Dave sempre fazem. Talvez. O aniversário dele é em alguns meses, não é? Sim, eu finalmente terminei o presente dele. Eu estive trabalhando nele por anos. Anos? É tão difícil saber quando você está brincando, ou se você é sequer capaz disso. Eu mandei pelo correio também, então deve chegar a tempo. O correio leva um tempo para chegar em algum lugar daqui. Eu provavelmente irei confeccionar algo com forte valor sentimental. Isso deve abalá-lo. Eu não acho que ele realmente quis dizer isso. Eu acho que não. Então, devo eu esperar um pacote verde vindo para minha casa via correio aéreo de fim de mundo onde você mora? Não. Desculpa, mas é difícil escolher um presente para você. Além disso, tem uma coisa para você hoje, bem melhor do que algo dentro de uma caixa. Ou? É uma dica! Isso já é intrigante o suficiente para compensar a grave escassez de presentes luxuosos caindo do céu. Por favor, continue. Você teve um bichinho há um tempo atrás que morreu? Sim. Ei, bem, como você se sentiu sobre o seu gato? Você o ama muito? Ok, bem, eu não mencionei que era um gato ou que era macho. Vamos fingir que eu estou surpresa e você envergonhada e vamos continuar. Para responder a sua pergunta, eu descreveria os meus sentimentos em relação ao gato como morno. Ok, tudo bem. Isso não importa muito, eu acho, só... E se alguém te dissesse que você poderia jogar um jogo que traria de volta a vida? Se alguém me dissesse isso, eu discordaria dessa afirmação com uma boa dose de ceticismo. Se esse alguém fosse você, por outro lado, então eu teria que perguntar preventivamente. Esse alguém é você? Sim, esse alguém sou eu. Eu apenas pensei que você iria achá-lo interessante. Então, que jogo é esse? Eu não sei. Eu estou dizendo apenas o que eu sei. Acho que você irá ouvir falar mais tarde e talvez nós possamos falar com o John e o Dave sobre isso. Eles sabem muito mais dessas coisas do que eu. Por enquanto, deveria encomendar uma cópia de Tricotar Paracusões. Seria uma pena se eu não terminasse o presente do John. Dave, pegue a katana.
Você captcha logo a sua katana. 2 mais 1 mais 2 mais 1 mais 2 mais 1 igual a 9. Dividido por 10, 9. E se prepara para aventurar-se em seu apartamento para recuperar a cópia do jogo do seu irmão. Mas primeiro, talvez... Só talvez... Dave, recupere o pássaro morto. Cara, esse pássaro já era. E provavelmente não vai durar muito tempo nesse calor. Você nem sabe o que está causando esse calor infernal. O sol ameaça se pôr, mas não se põe. Está te encarando, que nem um grande olho vermelho de uma agulha quente em um sulco traçando sobre a terra. Enquanto persistentemente arremessando seu calor para suspender o tempo em si, o alongando como um vinil deformado. Deveria chover nessa estação, mas não há nenhuma gota à vista. Até um chuviscado iria ajudar. Mas poderia ajudar este chiado que vem de um piado desse pássaro todo emaranhado. So don't change the diesel, turn it up a little. I got a living room full of fine dime bristles. Waiting on the pizzle, the diesel and the chisel. G's to the Bezak, now ladies here we gizzle. When the pimp's in the crib, ma, drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Poeta romântico inglês, John Keats. Dave, saia do quarto e vá para a sala de estar. Desculpe, carinha, estou passando. Tenho que pôr você no chão um pouquinho. Você chega à conclusão de que deixou-o pendurado por tempo demais. Dave, rapidamente entre na sala com um abandono selvagem. Você entra e vê um rosto familiar. Um rosto amigável. Você está na sala de estar. O seu irmão passa a maioria dos seus dias aqui. À noite, ele cai naquele futon ali. Mas você não consegue vê-lo em lugar algum. Ali está o baú de fantoches onde ele guarda o pequeno Cal, quando ele o leva para fazer apresentações. Mas quando ele está em casa, geralmente o pequeno Cal fica jogado por aí. E com razão, pois o Cal é muito da hora. Tão da hora. Cara. Dave, sinta a pena do tolo. É o fantoche Mr. T do seu irmão, que obviamente é mantido no apartamento como um senso de profunda ironia humorística. Mas como é de costume, com os proveitos do seu irmão, isso não é uma ironia comum, ou nada relacionado com um gesto irônico de um simples cidadão, que é um simples gesto tirado da sinceridade. Isso é tipo 10 níveis de ironia tirados da piada original. Deve ter sido divertido zoar o Mr. T e como ele era meio chato há 8 anos, mas era isso que o tornava incrível e foda, e que a sua fodice era meio que uma piada. Mas neste caso, a piada é a piada, e esse grau de ironia também é a piada, e assim vai. Apenas ninjas satíricos altamente adeptos que nem você e o seu irmão conseguem apreciar coisas assim. É legal pegar coisas que outras pessoas acham engraçadas, mas você sabe que não é. E torná-las engraçadas novamente adicionando um extrato sutil de ironia que é completamente indetectável por olhos não treinados. E também, por uma boa causa, Mr. T está vestindo uma tanga de couro e algemado a um fantoche sem calça do Chuck Norris. Deus, você espera que seja tão bom nisso quanto seu irmão algum dia, mas você nunca diria isso a ele. Dave, ache o pequeno Cal e o dê um soquinho. Cal não está por aqui. Tudo que você vê são os fantoches esquisitos pelados do seu irmão espalhados por aí ao acaso. Você acha essas coisas meio legais? Mais ou menos. Dave, jogue algo no Xbox. Parece que seu irmão estava jogando. Não é do caráter dele parar no meio de uma jogatina tão intensa. E nem de mudar o Cal de lugar também. Cara, você espera que o carinha esteja bem. Ó, aí está você, mano. Não tinha te visto. A gente vai ficar tranquilão hoje, Cal? É isso aí, a gente vai. Cal é o cara. Dave, resista à tentação de jogar no Xbox do seu irmão. Você falha em resistir. Você começa a fazer algumas manobras sem graça na sua busca pelo salgadinho louco. E desta maneira, manter o rude faminto sob controle. Ele tá muito sob controle. É como se o controle não tivesse nada a ver. O controle nem existe mais. Mas você acaba ficando preso em alguma montagem de modelo 3D mal feito ou algo assim. Tipo, uma grade ou um pedaço de parede? Você irá ter que reiniciar. Foda-se essa merda. Dave, dê ao pequeno K um soquinho de mano. Ah, cara, você quase esqueceu. Tem que cumprimentar o Kaurinha. Dave, confira os equipamentos maneiros do seu irmão. O seu irmão tem tanta coisa que é difícil de acompanhar às vezes. Aqui está o computador dele. Ele geralmente tem muitas coisas para fazer aqui a qualquer momento. Já que ele não está por perto, seria bom dar uma olhadinha. Dave, olhe o computador do seu irmão. O computador do seu irmão é protegido por senha, obviamente para esconder todas as merdas super secretas que ele tem. É claro que você sabe qual é a senha, e ele sabe disso. E vocês estão de boa com isso porque a senha é a coisa mais foda que poderia ser. Você digita a senha. Na área de trabalho se encontra uma mistura de pastas não nomeadas para guardar todas as coisas que ele vem trabalhando. Ninguém pode decifrar o sistema de organização dele a não ser o próprio. Ele também costuma usar o aplicativo Completa Besteira para monitorar a quantidade ridícula de sites e campos de notícias que ele tem para se manter na cena. Dave,
Abra o completa besteira. Isto é uma completa besteira. Dave, cheque se Sweet Bro e Hella Jeff teve uma deliciosa atualização. O seu irmão mantém os seus projetos no agregador dele, assim como você mantém os dele. Ele vê vários dos seus blogs, e é claro, Sweet Bro e Hella Jeff. Você navega pela tirinha mais recente em uma das abas de besteiras. Dave, coloque o mouse sobre a aba laranja contendo a Plush Rump. Outro dos muitos sites irônicos do seu irmão. A diferença aqui é que ele ganha milhares de dólares por mês através dessa empresa. Smuppets é uma empresa que ganha bilhões de dólares por ano, e é muito difícil resistir a ordenhar uma teta gorda desta vaca de dinheiro. Dave, pare de perder tempo e procure pelo beta do seu irmão. Você acha que mexeu no computador dele por muito tempo. É melhor continuar antes que seja tarde demais para Rosie. Ou pior ainda, que seu irmão te pegue no flagra. Mas, meu Deus, esses traseiros, eles são hipnotizantes. Você sabe que isso é tudo irônico e tudo mais, e o seu irmão atinge escalas de ironia que você apenas poderia sonhar em se atrever a alcançar. Mas em ocasiões raras, quando a sua guarda está baixa, isso tudo parece um pouco perturbador para você. Ei, e aí, Cal? Dave, dê ao pequeno Cal um soquinho nervosamente. Você está meio que começando a pirar, sem deixar de ser descolado, é claro. Dave, importune o John para acalmar seus nervos. Você tenta falar novamente com Egbert para atualizá-lo sobre seu progresso. Você sente que é importante manter os assuntos em dia, mas ele não está respondendo. Você se pergunta o que ele está fazendo. Ei, como tu tá? O que aconteceu com o monstro que tava com certeza no seu quarto? Você matou ele? Cadê você, mano? Enfim, as coisas estão de boa aqui, totalmente de boa. Fantoches ainda são muito fodas. Tipo, muito fodas mesmo. Parece que Rose está finalmente online de novo. O John não disse que a casa dela estava em chamas? Você se pergunta se ela está pegando fogo ou não. Dave, converse com a Rose. Aí está você. O John disse que sua casa estava pegando fogo. Você já tá em chamas ou algo assim? Não. Por enquanto eu me retirei para a segurança de uma pequena construção que está mais próxima do incêndio florestal ameaçando a minha residência. Ah, bem, isso é um alívio. O John me pediu para pegar o jogo para te ajudar a sair daí, então eu tô começando a trabalhar nisso agora. Trabalhando nisso? Sim, a cópia do meu irmão. É uma longa história. Ei, não fala que eu te falei isso pro John, mas eu acho que ele tava certo sobre os fantoches. Eles estão começando a me assustar um pouco. Você está se referindo à coleção do seu irmão? Quer dizer, não me entenda mal, eu acho legal e tudo mais, a coisa semi-irônica ou semi-semi-irônica com os fantoches. Eu só tô começando a achar que essa merda tá indo um pouquinho longe demais, sabe? Tá começando a ficar meio doentio. Eu já vi os sites dele, eu gostei. Bom, você gostaria, com certeza. Ah, mano, eu queria que o pequeno Cal não me olhasse dessa forma, com aquele olhar vazio. Meu Deus do céu. Às vezes eu sonho que ele é real e tá falando comigo, sabe? E aí quando eu acordo, sono frio, eu acabo ficando refletindo sobre a vida por causa disso. Interessante. Ai Deus, por que eu te contei sobre o meu sonho? Você vai ter uma aventura com ele. Nesse momento estou rabiscando furiosamente uma nota para um dos vários artigos de psicanálise que eu mantenho para você. Artigos publicados em breve. Porque, sabe, não é como se nós tivéssemos nada melhor para fazer no momento do que avaliar radicalmente as nossas patologias debilitantes. É, eu vou indo nessa. Ele não tá me respondendo. Ele também não está me respondendo. Mas estou observando. Eu suponho que ele esteja preocupado com o fato de que ele tem um balde d'água em sua cabeça que foi jogado pelo fantasma de sua avó falecida, que está vestida de palhaço. Ok, tô vazando. Até mais. Segundos no futuro, mas não muitos. John, o que você está fazendo? Pare com isso. Nós deveríamos discutir o que a sua avó te contou, não acha? Está bem, aproveite o seu estupor. Vou cuidar dos meus afazeres em outro lugar. Rose, deposite o perfurador Designix. John, seja lá quando for ler isso, você deveria saber que eu usei o xisto que você coletou para finalmente depositar o perfurador Designix. Está em seu escritório. Mas eu só posso depositá-lo. Você é quem pode mexer nele e ver o que ele faz. Quando você parar com seu histrionismo, poderia dar uma olhada? Estou atualizando meu walkthrough e ajudaria a saber o seu propósito. E também, eu deveria te avisar que a sua casa e quintal estão agora completamente infestados por monstros. Tem que ser cuidadoso. Eu vi.
Estúpidos monstros barulhentos. Eles estão estragando todas as minhas coisas legais. Ah, aí está você. Ah, sim. Foi mal. Eu não sei o que me deu. Eu estava agindo muito estranho por algum motivo. Mas a minha cabeça tá voltando ao normal. Acho que tô de boa agora. John, reconstrua o martelo e recoloque-o no Spécibus. Você está melhorando muito nesse tipo de coisa. John, confronte o balanço de molas para se preparar para a Nena. Graças a Deus que a sua sanidade tenha voltado para você cogitar pensamentos coerentes e extremamente racionais, como por exemplo esse. Você examina o balanço de molas pela janela do banheiro. Você não gosta do que vê. Esses filhos da puta. Ninguém leva o risco de ter graves machucados no seu balanço de molas de gosma fantasma. Ninguém a não ser você. Rosie, derrube algo pesado em um desses monstros. Rose, meu piano! Desculpe, não tenho nenhuma habilidade com esses controles. Eu estava esperando para matar o monstro sem soltá-lo. Aparentemente não posso fazer isso. Mas um piano quebrado não é o fim do mundo. Acho que você tá certa. Você terá que pegar os despojos pessoalmente. Eu não posso interagir com o Grist. Então, isso quer dizer que eu vou ter que sair pela porta dos fundos? Sim, há algum problema? Bem, talvez isso soe meio idiota, mas eu quero evitar a Nana. E os biscoitos sinistramente fantasmagóricos dela. Você está certo. Isso sou idiota. Consegue vê-la na cozinha? O que ela tá fazendo? Cozinhando? Sim, pode apostar. Você tem certeza que não consegue pegar aquele grist pra mim de alguma forma? Talvez. Rosie, use o balanço de molas para arremessar o grist pela janela. Não parece que esse grist vai a lugar algum. Você simplesmente nunca sabe o que esperar com essas abstrações do jogo. Rosie, solte o balanço de molas no banheiro do John. John, pegue o grist. Aí está. Agora por que você não vai checar o Designix? Pode fazer isso enquanto eu trabalho. No quê? Piano, suba de nível por matar o monstro. Infelizmente, o piano foi morto em seu bravo esforço. Mas se não tivesse, teria ganhado tantos $1 que você não tem ideia. Tantos. Rosie, é hora de construir. A Nana disse para construir, então é isso que eu estou fazendo. Mas certamente custará uma boa quantidade de grist. Parece que você ficará ocupado, John. Bem, o que você está construindo? Escadas. Elas são bastante caras, na verdade. Ah, cara. Eu deveria ter te avisado sobre as escadas, Rose. Eu vou tentar recuperar um pouco de grist da passarela que eu construí mais cedo. Continua acontecendo. Ah, ótimo. Parece que é possível reembolsar construções anteriores. Eu te disse, Rose. Eu te avisei sobre as escadas. Ok, considere-me plenamente informada sobre a questão das escadas. Agora, se você não se importa, é difícil o suficiente concentrar-me nisso sem nos imergir em palavras sem sentido do Strider. Você sabia que ele acha fantoches legais? Ele acha? Ele é tão idiota. Rosie, use grist de construção para fazer uma torre de observação no telhado. Ok, você obviamente não tem grist suficiente ainda para uma coisa dessas, mas você pode começar com uma base para construir acima, pelo menos. John, verifique se os armários têm monstros ou itens úteis. Sem monstros aqui, apenas um monte de creme de barbear. Pais amam se barbear. Isso é basicamente tudo que eles fazem, quando não estão cozinhando, é claro. John, pegue 2 latas de creme de barbear. Você cataloga 2 latas de creme de barbear por precaução. Nunca se sabe quando você vai precisar fazer uma barba de Papai Noel feita de creme de barbear para aumentar o seu nível de traquinagens. O seu telescópio sai voando pela janela. John, monte no balanço de molas. Aqui é um pouco apertado demais para qualquer tipo de balançamento imprudente. Você apenas pegará isso e guardará até o momento certo. A toalha voa de volta para o cabide. O ciclo da estupidez está completo. Rosie, verifique a Nana Queen. Veja o que está cozinhando. John,
Vá até o escritório. Parece que esse bando de monstros estavam usando o Crookstruder, Crooksight e Gosma Preta por toda parte. John, monte no balanço de geleia e acabe com aquele monstro.